Conexões, com Ricardo Bezerra. Oferecimento Ocean Way Riviera, o último condomínio resort pé na areia do Aquiraz Riviera. Está começando o programa mais conectado do Rádio Nacional, onde você vai conhecer a história real, sem cortes, dos principais nomes que fazem acontecer a nossa economia. Com muita descontração e com aquele otimismo de sempre que a todos contagia. Está entrando no ar o Conexões comigo, Ricardo Bezerra. Lembrando que o programa é ao vivo, é isso mesmo, ao vivo. E você pode participar pelas redes sociais, em especial pelo YouTube da Jovem Pan News Fortaleza. E você que já está acostumado comigo aí, todas as segundas-feiras, o meu Instagram e o meu Facebook também estão à sua disposição, com imagens a partir dos estúdios da Jovem Pan News Fortaleza. E o tema de hoje, meus amigos, hoje é um programa especial, porque nós vamos conhecer uma história que eu posso dizer incrível. Esse cara nasceu em Campos do Jordão, em São Paulo. Aliás, é a única pessoa que eu conheço que nasceu em Campos do Jordão, numa família ligada ao transporte de ônibus. Seu avô resolveu investir no Ceará, ele era doido pelo Ceará, e comprou a conhecidíssima empresa Cialtra. Para quem tem mais de 40 anos sabe do que é que eu tô falando. A Cialtra, que tinha uma sede ali na Engenheiro Santana Júnior. Os negócios prosperaram, como não poderia ser diferente, e ele se radicou em Fortaleza, adotando a nossa capital como o seu lar. Amante dos esportes a motor, em especial de moto, em 2020, vejam só, quando tudo estava certinho na vida dele, ele sofreu um acidente gravíssimo. Teve 4 paradas cardíacas, uma delas com mais de 40 minutos. E por incrível que pareça, apesar de ficar desacreditado, essa que é a verdade, ele sobreviveu sem nenhuma sequela e hoje comanda um dos mais poderosos sindicatos patronais de transporte, eu diria, do Brasil, o Sindiônibus Ceará. E também comanda a Autoviação São José, uma de suas empresas de ônibus. O nome desse cara, Dimas Barreira, a quem eu saúdo aqui a presença no nosso programa, dizendo que é uma honra ter você aqui, Dimas. Já era para ter te trazido antes, mas antes tarde do que nunca, uma honra ter você aqui, meu amigo. Boa tarde. Boa tarde, Ricardo. Boa tarde a todos os ouvintes, toda aqui a sua equipe. O prazer, o privilégio é meu, viu? A honra é minha. Tem muita coisa pra gente falar, Dimas, e aí tem um problema toda segunda-feira, não sei se é um problema psicológico, é científico mesmo, que o tempo passa mais rápido. O papo é tão bom que o tempo passa rápido, então eu vou tentar ser o mais breve possível aqui nas minhas colocações, nas minhas perguntas, para que você possa falar tudo sobre sua vida até a gente chegar no tal do acidente aí, para você compartilhar um pouco o que foi que você sentiu. Mas, Dimas, começando pelo começo, eu queria que você falasse um pouquinho sobre os seus pais, a tua família ligada ao transporte urbano e interestadual, sobre o seu avô, tá? Fala um pouquinho da tua família, da tua infância. Ricardo, o que eu vou comentar aqui agora vai ser, de certa forma, preambular aí para a hora que a gente for falar do acidente e dos impactos que trouxe à minha vida, mas eu sou uma pessoa extremamente privilegiada nesse sentido, né? Eu tive uma infância em que nada me faltou, pais presentes, pais que me guiaram, que me orientaram, souberam fazer isso muito bem, que inclusive tão bem que eu carrego um peso de ter a obrigação de fazer tão bem assim pelos meus filhos, como eles fizeram por mim. Avós, referência também, o meu avô, de quem a gente vai falar um pouco aqui já, pessoa que era uma referência tremenda para mim, fonte de ensinamentos constante. Toda hora que você sentava com meu avô, o objetivo dele era te ensinar alguma coisa, era te dar alguma lição, né, que fosse valiosa. Minha mãe, historiadora, mas também sempre se deu muito mais assim, para o lado do comércio, empresas, sempre fazendo alguma coisa nessa linha de comércio. A família do lado do meu avô, da minha mãe, desse meu avô, né, materno, toda, assim, não tem advogado, médico, engenheiro, todo mundo é voltado para o comércio, empresa e tal. Já o meu pai não, meu pai médico, passou um tempo também até trabalhando em empresa com o meu avô. Uma época ele se machucou, precisava ficar 90 dias sem operar e decidiu, meu avô sempre chamava ele e ele nunca ia. Então nessa oportunidade ele resolveu... Teu avô gostava muito dele? Gostava muito do meu pai.
E meu pai resolveu atender, passou 10 anos trabalhando com meu avô, inclusive se separou da minha mãe nesse meio tempo, continuou com meu avô ainda um tempo. Hoje ele voltou à medicina, mas muito na área de gestão. Ele é ginecologista por formação inicial e hoje é uma parte de gestão, não vou me alongar muito sobre isso, mas é uma parte de gestão médica. Né? Então, ele conciliou aí as duas coisas. Então, mais ou menos esse era o contexto, né? Uma infância que eu posso dizer assim, perfeita. Só para concluir nesse ponto, que até isso souberam fazer muito bem. Como eu disse, nada me faltou, mas ao mesmo tempo também não faltou contato com o mundo real, conhecer. Eu estudei em várias escolas públicas, além de também escolas particulares em alguns momentos. Meus pais souberam, assim, ao mesmo tempo que nada me faltava, eu também não tinha dinheiro sobrando para fazer, não estava nada ali pronto para fazer qualquer vontade de adolescente, esse tipo de coisa, né? Então, Não disse, sabe o que é? Educação. foi. Eu sou extremamente bem lato. presenteado nesse sentido. Ei, Dimas, seu avô, é verdade que ele foi sócio do Nenê Constantino, que hoje os filhos são proprietários da Gol Transportes Aéreos? O Nenê ainda é o maior proprietário de ônibus do Brasil hoje? Eu creio que sim. O Nenê Constantino foi sócio do meu avô, inclusive foi, a princípio, empregado do meu avô na primeira empresa que meu avô fundou, foi apresentado por um tio dele. Quando ele entrou nesse ramo de ônibus, já foi com o teu avô, como funcionava teu avô? Foi. Meu avô contava essa história com orgulho. E Tá vendo como esse dizia programa que... é importante, cara? Pois é, legal, né? Dizer que o tio apresentou, né? Pediu para dar uma oportunidade de emprego a ele. Ele veio, disse que a primeira coisa que ele falou, mas você é alto, hein, sou? Meu avô é mineirão, né? E o senhor Nenê muito alto. E depois eles, ao longo da vida, fizeram vários negócios juntos. Depois tiveram um bom tempo, inclusive, apartados. Não se deram bem por muitos anos. Fizeram as pazes há uns 10 anos, né? No final da vida, o senhor Nenê procurou o meu avô uma vez. Eles conversaram, mas nunca mais tiveram negócios juntos, nem nada. Mas realmente tiveram essa relação no início. A primeira empresa que foram sócios juntos. Tu se lembra o nome da primeira empresa do teu avô? Olha, eu não vou arriscar aqui não, porque tem uma polêmica aí. Tem uma empresa que ele fundou, que o senhor Nenê foi sócio, depois tinha uma polêmica que eles comentavam, então eu vou preferir não arriscar de comentar aqui e falar o nome errado. Mas ele nos anos 70, ele adquiriu, eu estudei, viu, bicho? Estudei. Tô vendo. Ele adquiriu uma empresa que tem um nome interessantíssimo, Andorinha, lá do interior de São Paulo, salvo engano, de Presidente Prudente, não é isso? Exatamente. Que foi talvez a empresa da vida dele, né? Assim, que ele mais se dedicou. Tô falando a verdade, é isso mesmo? Eu acho que foi a empresa mais notória, né? Até porque é uma empresa que atua em vários estados, né? É uma empresa grande, ela atua, ela tem a sede no interior de São Paulo, mas ela atua Mato Grosso do Sul, Mato Grosso. Transporte interestadual. Transporte interestadual e intermunicipal dentro do estado também. Ela tem intermunicipal dentro do Mato Grosso do Sul, tem intermunicipal dentro de São Paulo, aí ela chega ao Rio de Janeiro. Também tem um pedacinho ali no Paraná. Então, é uma empresa que tem uma atuação muito difundida ali naquela região, né? São Paulo, Muito especialmente, conhecida, né? muito conhecida. E ela, então, foi a empresa mais notória, vamos dizer assim, né? A mais notada, né? Mas ele teve diversas empresas. Meu avô, no final da vida, ele meio que saiu dividindo as coisas dele por áreas. Foi a maneira, não estou dizendo que eu concorde, mas é como foi. Ele fez da maneira que ele achou mais adequado. Ele foi separando por áreas com os filhos. Então ficaram, uma parte dos filhos tinha filho em Salvador, então o que ele tinha de negócio lá ficava ali. Tinha filho em Minas, tinha filho aqui no Ceará. Eu estou com vontade de te fazer uma pergunta aqui. Que não foi tá espalhando pelo Brasil aí. Rapaz, como é que uma Itapemirim dessa, que tem transporte interestadual, que na minha infância, eu acho que na tua também, só se falava nisso, né? Era Itapemirim pra cá, pra lá, foi quem inventou o ônibus leito. Aliás, eu sou um dos poucos caras que consegui, dos meus amigos, que conseguiu voltar de semileito. Sabe o que é um semileito? Sei demais. Semileito não tem ar-condicionado, não tem nada, era porco, galinha, cachorro. Tava dormindo aqui, uma galinha voava na cabeça da gente. Voltei de São Paulo pra cá, 3 dias de viagem no Itapemirim. Como é que uma empresa dessa... Tem muita coisa aí, né, Ricardo? Além de questões de gestão, o mercado mudou muito, né? Se você pegar as principais ligações de várias dessas empresas, a Itapemirim tinha muita, a Andorinha era basicamente linhas muito longas. Você pegar lá Corumbá, Rio de Janeiro, Cuiabá, Rio de Janeiro, são dias de viagem. Nessa situação, com gente levando de tudo dentro do ônibus, parar no meio do caminho num posto para tomar banho. Né? Então, isso era uma coisa que a aviação naquela época não provia. Era caro demais, era muito restrito, isso foi mudando. Né? Então as empresas tinham que se adaptar e ir também mudando, além de outras questões de gestão, que eu não vou me arriscar aqui a aprofundar no caso da Itapemirim, mas muitas empresas foram desaparecendo. A Itapemirim, no final, agora passou por um processo todo complexo, cheio de denúncias e tal, e entrou na recuperação judicial, agora está arrendada num modelo inovador aí, foi arrendada por um empresário,
e está tentando operar ali o que tinha ainda de operações disponíveis da Itapemirim. No final das contas, tudo é gestão mesmo, né? Tudo é gestão, sem dúvida. Teu avô trabalhou até os 94 anos, foi, Dimas? Foi. Meu avô trabalhou e foi lúcido até os 94 anos. Eu fui a Belo Horizonte, acho que a última vez que eu o vi lúcido, porque ele foi muito lúcido até os 94. Aí ele teve uma isquemia, foi para o hospital, precisou fazer uma intervenção rápida, uma cirurgia. Aí pronto, aí nunca mais foi um. Dali para frente começou, mas ele ainda acordou como ele sempre foi. Cheguei lá na cama no hospital, fui fazer uma visita rápida. Primeira coisa, quando eu cheguei lá, ele estava querendo pedir à enfermeira que visse alguma coisa que ele estava sentindo debaixo da perna dele, ele falava que estava pregando. Era um esparadrapo que tinha ali com o negócio onde tinha feito a cirurgia, né, para entrar a cânula. E ela não entendia, e ele falava, ele pegou, levantou a perna, botou a perna aqui em cima. Aqui, ó, tô falando aqui. Caramba, com 90 Aí terminou isso aí, ele falou, olha, agora você chama seus 2 tios que estão ali fora, porque eu tenho que combinar com eles, nós temos uma reunião para depois da manhã. Depois de amanhã. Tinha acabado de acordar. Isso foi o que o manteve vivo e lúcido a vida toda, né? Porque o trabalho a gente tem que botar na cabeça, ele não faz mal. Pelo contrário, se você gosta do que você faz, ele te dá a vida. Eu conheço casos, meu pai, por exemplo, deixou de trabalhar, Alzheimer, em 2 anos, pegou o homem. É impressionante. Meu amigo Dimas, e você começou a trabalhar, qual foi o teu primeiro emprego? Meu primeiro emprego, assinou a carteira, eu tinha 16 anos. Eu trabalhei como operador de computador na Andorinha Cargas. A Andorinha tinha tem ainda, né? Tem é um outro CNPJ, não é exatamente a mesma sociedade, mas é uma outra empresa. E eu era digitador de conhecimentos de carga e comecei ali a aprender a trabalhar ali no CPD. Então, esse foi o primeiro emprego. Não vou me aprofundar muito nisso, mas assim, eu passei em várias cidades e várias oportunidades de emprego, algumas vezes com o meu avô, outras vezes com um tio meu, outra vez eu fui ao mercado, trabalhei numa outra empresa, precisei voltar por uma tragédia que aconteceu na família, eu precisei voltar para socorrer, para ajudar, né? Socorrer não é o caso, mas voltar para ajudar, para apoiar naquele momento difícil ali, porque ficou um vácuo de gestão numa empresa, então eu vim atender aos meus tios que moravam lá, um outro tio meu que pediu, e ao meu avô especialmente, né? Então eu acabei voltando, mas eu passei por vários lugares, quase sempre era ônibus. E diga-se de passagem assim, quando não foi, tinha alguma relação, explicando, né? Eu passei por uma retífica de motores, que era do meu avô, que não era exatamente ônibus, mas atendia, tinha ônibus como cliente, etc. Passei por uma empresa aérea de um tio meu, durante algum tempo, foram muito poucos, Qual era? Muito poucos meses, era Transporte Aéreo Presidente. Atuava na Bacia Amazônica. Eu sei. Norte de Mato Grosso. E foi onde eu fui conhecer. A Bandeirante, exato. Rapaz, você sabe mesmo, você conhece a história. Era Bandeirante. A gente atendia ali as cidades da Bacia Amazônica. A partir de Cuiabá foi onde eu fui conhecer a minha esposa, mas ele fechou a empresa pouco tempo depois. Eu saí de lá, voltei a trabalhar com meu avô. Né? Sempre com transporte. Sempre com transporte. Uma pessoa que me deu uma oportunidade belíssima, que eu nunca esqueço. Um tio meu, é o único tio irmão da minha mãe que já faltou. Eram 7 irmãos ao todo, esse já faltou. Meu tio Ricardo era o irmão mais velho. Ele e os filhos os primos, são primos muito próximos de irmão que eu tenho. Me deram uma primeira oportunidade, eu tinha 18 anos. É uma coragem muito grande, porque ele tinha uma empresa de ônibus no interior de São Paulo, pequenininha, porque a cidade é pequena, em Lins. Pequenininha assim, bem entendido, pequenininha para a empresa de ônibus, mas tinha 100 funcionários. Eu tinha 18 anos. Né? E ele teve lá um vácuo de gestão e me deram essa chance, me chamou, bateu um papo comigo. Já para tocar a empresa com 18? Para tocar a empresa, com 18 anos. Negociei tarifa, negociei com a prefeita. Não é à toa que você está onde você está, meu amigo. Assim, mas o que eu estou destacando aqui não foi a minha atuação, é a coragem dele. Eu devo muito a essa... Quando você coloca a responsabilidade para uma pessoa, a pessoa tem que abrir uma né? porta. O nome disso aí né? é anjo, são os anjos que aparecem na vida da gente, que aliás de anjo você entende, né? Você vai falar já. Mas é invocado, né? A pessoa teve uma oportunidade, agora tem que estar pronto também. Não adianta, eu acho, Dimas, que a vida, o maior pecado da pessoa é não aproveitar uma oportunidade que apareceu na sua frente, que Deus te colocou. Você pegou. Se fosse outra pessoa, eu sou muito novo, vou lá no negócio de tocar a empresa, eu vou andar de moto aqui, eu vou curtir a vida, e você pegou e a coisa prosperou. É ou não é verdade? É verdade. Você tem que estar pronto para usufruir, né, e tocar aquela oportunidade que Deus te colocou na frente. Fortaleza. Se você não sabe, tá? A empresa Cialtra, ela foi originada com a compra dos ônibus e a permissão das linhas da antiga empresa São Jorge, sendo fundada por Hermínio Mendes Cavaleiro
em 21 de março de 1966, com o nome de Companhia Industrial de Transporte S.A. ou Cialtra. Essa empresa abrangia a Grande Aldeota, eu me lembro muitas vezes. Eu ia lá para a Praça Portugal, os meus amigos vão contar, vão se lembrar, e eu tinha vergonha de ir para a Praça Portugal. Aí ficava lá namorando as menininhas e tal. Você veio de quê? Eu vim de Mercedes, ainda vim de motorista. O que era? Eu vinha no circular 1 e 2 da Cialtra que pegava a gente ali. Na 13 de maio ia deixar ou no Náutico ou ali na Desembargador Moreira, pertinho da Praça Portugal. Então a Cialtra era uma empresa que a gente chamava a empresa da Aldeota, que o ônibus era vermelho e tal. E essa empresa foi a empresa que seu avô, que gostava muito de Fortaleza, resolveu comprar em 98, foi isso? Não, ele comprou na década de 80, 85. Ah, foi 85? Em 98 foi quando a gente encerrou a operação da Cialtra. Ah, entendi. Ela foi de 85 a 98, essa empresa foi do meu avô. Foi do seu avô. Conta então como é que foi. Alguém... Só para fazer justiça aqui, me esqueci. Sim. Foi do meu avô com sócios de Minas. Sim. Inclusive, trabalhava aqui na Cialtra o Fredinho, grande amigo. Até hoje trabalha no sistema, está lá na Autoaviação Dragão do Mar. E era com sociedade com o Verniô, irmão dele, com o Antônio Carlos, enfim, com sócios, né? Então foi a Cialtra que trouxe você aqui para Fortaleza? Como é que você veio aqui para Fortaleza? Pois é uma história interessante. E vai ter um fato que você vai gostar de ouvir aqui sobre Fortaleza. Eu circulei por muitos lugares. Eu trabalhei pouco tempo em alguns lugares, outros lugares mais tempo, e tudo sempre em várias cidades. Eu trabalhei no interior de São Paulo, eu trabalhei em 3 lugares: Presidente Prudente, Lins, nessa oportunidade que eu disse com meu tio e com os primos, Marília, interior de São Paulo. Rapidamente eu passei pelo Paraná, cidade de Umuarama. E naquela escola que eu vinha, na verdade era a escola tanto do meu avô, trabalho sempre em primeiro lugar, era tudo que se fala na família, está muito no DNA de todo mundo, né? Conviveu com ele, aprendeu isso. E também pela própria cultura, eu diria, paulista. Eu detesto a coisa de criar um culturismo, né? Mas claro que há exceções, mas via de regra, lá era muito assim, quem estava naquela fase especialmente que eu estava, era sempre ávido por novas oportunidades e pensando muito assim, o que é a medida de sucesso, é ganhar dinheiro, o que é e tal. E aí, quando eu vim a Fortaleza, minha mãe que veio para cá primeiro, né? Ela veio com o meu avô ainda, depois fundamos a Aviação Via Máxima, que foi a empresa que a gente ficou depois. Eu, minha mãe, meu irmão, um tio meu, no início. Isso foi quando, mais ou menos? 98. Foi quando 98. Encerrou a Cialtra. Quando encerrou a Cialtra. Quando encerrou a Cialtra. E aí eu vim visitar e penso num lugar que eu cheguei e me senti bem. Eu tinha um conflito muito sério, na época, interno, de o que é essa medida de trabalho. Porque eu só fazia trabalhar, isso eu faço até hoje, como você disse, com muito prazer. Mas, assim, era importante entender o que é o equilíbrio disso. E Fortaleza foi um lugar que eu estive, que eu mais senti, onde as pessoas têm um equilíbrio que me agradou em pesar uma decisão de trabalho, o que é que eu vou fazer, o quanto isso impacta na minha vida, na minha família. Né? Então, eu realmente gostei muito daqui. Um povo ordeiro, sempre fui muito bem recebido aqui. Cheguei aqui tendo amigos logo de cara, me recebendo muito bem. Minha mãe, claro, morando aqui. Minha irmã morando aqui. Veio Sua mãe veio primeiro? Minha mãe veio primeiro. Minha mãe e minha irmã. Ela já era separada do seu pai, né? Já era separada do meu pai. Então, quando eu vim para cá, tudo conspirou. Né? Eu fiquei já desejoso de morar em Fortaleza desde a primeira visita de férias, vamos dizer assim. E aí, na primeira oportunidade que eu tive, eu vim. E estou aqui até hoje. Vim já escolhido. Você está realizando o sonho do seu avô, né? Tu tem muito a ver com o teu avô, né? Alguém já te disse isso? Ou você mesmo já percebeu isso? Que você puxou muito pro seu avô? Meu avô é uma referência, assim, tremenda. É uma pessoa polêmica. Foi uma pessoa muito autêntica. Sempre te dizer o que ele pensa. Só faz o que ele quer. Não tem quem dobre o meu avô se você não tiver a paciência de convencê-lo, né? De argumentar até que o convença. É difícil ele confiar. A escola dele, o meu avô saiu de casa criança para ter oportunidade de estudar. Né? Então ele foi aprendendo a lidar com a vida, a ter sucesso e de certa forma, enfrentando ali sempre muito na defensiva. Então meu avô era uma pessoa difícil de penetrar para ele confiar e você conseguir, para argumentar com uma pessoa que não se abriu para você é difícil. Né? Então é uma pessoa que você tinha que aprender a lidar com ele. Né? Mas assim, então
sempre foi uma referência muito forte para mim nesse sentido. Mas você, não nesse sentido, mas assim, de empreendedor, de buscar, de trabalhar, de querer viver, querer ir para cima, você puxou. Eu acho que eu já ele, fui muito mais, sabia, Ricardo? Porque de uns anos para cá, eu mudei muito nesse sentido. Eu hoje sou muito de cuidar do que tem. Eu vou tentar contar uma história muito rápida aqui. Em 2001, morando na Bahia, eu assisti uma palestra e resolvi fazer uma coisa. A palestra, resumidamente, e muita gente já ouviu essa história e entendeu mal. Então vou tomar cuidado aqui para contar, para que senão passa a mensagem até o contrário. A palestra era o seguinte: o que é que você quer financeiramente da sua vida? Qual é o objetivo? Construa um passo a passo para você saber o que é que você precisa fazer a cada ano para você saber se você está evoluindo ou não, para você conseguir acompanhar esse planejamento que você vai fazer. Mas o grande objetivo não é ganhar muito dinheiro. É você saber o quanto você precisa de dinheiro para você ser dono do seu dinheiro. Senão o seu dinheiro fica eternamente dono de você. Senão você vai ganhando dinheiro e muitas vezes se escravizando ainda para ganhar mais, sendo que você não tem a consciência que você já tem muito mais do que você precisa para viver. Então aquilo para mim foi uma coisa muito profunda, porque eu fiz aquele exercício, fui acompanhando ano a ano. Meu avô não saiu dando nada a ninguém assim, que era o grande fundador de negócios e tal, era uma árvore frondosa, né? Ele proveu a muita gente. Quem não quisesse não precisava ficar com ele, mas para ficar com ele era nas regras dele, né? Então eu fui fazendo esse meu crescimento, acompanhando, e há muito tempo eu sei, aliás, desde que eu comecei, eu sei que eu tenho mais do que eu preciso para viver, né? Então você estabelece uma nova relação com o dinheiro. E de tempos para cá eu não tenho mais assim essa pegada de ficar ampliando muitos negócios, não. Hoje eu sou muito mais de cuidar bem do que eu tenho. Manter e para ser aquilo muito que você já sincero, o conseguiu. que eu tenho Já é a é aviação suficiente. São José. Vamos lá, vamos falar aqui. Eu sinto, então, que se você veio pra cá, se seu avô trouxe a filha dele, a neta e o neto querido, é porque os negócios aqui em Fortaleza iam muito bem, obrigado, né? Mas ele queria gente competente, que você assumiu a empresa com 18 anos, pra tocar o negócio. Ou seja, o Ceará era importante. Mas tinha muitos negócios em São Paulo também, né? É isso mesmo? Os negócios em Fortaleza começaram a prosperar até mais do que nos outros estados? Como é que foi isso aí? As empresas passaram, assim, de maneira geral no setor, passou por muitas crises. Meu avô mesmo saiu diminuindo bastante no final, vendendo algumas empresas, algumas até foram fechadas, mas isso foi geral, generalizado no setor. Especialmente o transporte urbano, nos últimos 15 anos, vem sofrendo muito, Brasil afora. Salvo raras exceções que conseguiram algumas estratégias interessantes para equilíbrio de contrato, a maioria delas sofreu muito. A nossa, a gente conseguiu atravessar essa fase com a empresa estando saudável, o que é um grande feito, né, nesse contexto, né? Mas meu avô, quando veio para Fortaleza, realmente ele dizia o seguinte: é a melhor cidade do Brasil para se morar. Ele, desde os 60 e poucos anos, que ele mentia, dizendo que com 70, que nos próximos se fechasse uma década redonda, ele ia parar de trabalhar. Vou parar com 70, vou parar com 80, vou parar com 90, não parou nunca, né? Mas ele dizia que ia parar e que queria passar mais tempo em Fortaleza, porque ele dizia que aqui o clima sempre era bom, as pessoas eram não só hospitaleiras, mas ordeiras. Ele adorava o Ceará e sempre falou muito isso, né? Ele me deu a oportunidade, assim como a minha mãe, a minha irmã na época, escolhemos vir para cá. Quem está usufruindo aqui de um lugar excelente. Tu pode me dar, assim, rapidamente hoje os números dos negócios da família? Quais são as empresas da família, aí contando com a Andorinha, e número de funcionários e número de carros, né? Eu quero saber quantos ônibus. Uma empresa de ônibus é medida pelo número de ônibus que ela tem, né? Uhum. Ou não? Por aí, né? Uma das unidades. Uma das unidades importantes. Mas me diga aí rapidamente. Sem muito... Não é muito fácil de fazer isso, não. A Andorinha é uma empresa que é da família ainda. A gente tem... São 3 grupos empresariais, é uma empresa que a gente não fundou. Meu avô, quando comprou a participação dele, foi junto com o senhor Nenê Constantino, com o Paulo Constantino, e compraram lá dos Lemes, que eram o pessoal que tinha fundado seus Lemes. Essa empresa, todos os irmãos participam ali. As outras, cada um foi ficando com alguma coisa espalhado, nós aqui ficamos com a Aviação São José. Então você ficou com a Aviação São José e tem uma participação na Andorinha. Minha mãe tem uma participação na Andorinha. Veja, bem entendido, tá? A Aviação São José, a nossa empresa era a Via Máxima. Foi uma empresa fundada pela minha mãe em 98. Então estávamos na Via Máxima, eu, minha mãe, minha irmã e um tio meu, Ronaldo, querido, de Belo Horizonte, que não está mais desde 2015, mas a gente em 2010 resolveu juntar a Aviação Via Máxima com a Aviação São José. Na Aviação São José tinha o Paulo Trindade,
o Chiquinho Feitosa, na época casado com a Valesca, e o Idemar. Então nós trouxemos a Via Máxima e fizemos um grande grupo ali. Depois a composição societária foi mudando, de maneira resumida. Em 2015 houve algumas mudanças. O meu tio Ronaldo vendeu, a Valesca vendeu também, entrou o Grupo Barraqueiro, um grupo português. Eu intermediei essa negociação, não vendi nada a eles, mas eu intermediei essa venda de quem vendeu. E o Idemar aumentou a participação. Aumentou não, ele ficou com todo o fretamento, que era uma empresa fundada por mim, minha mãe e minha irmã, que era a Fretar. Ela fazia parte da sociedade naquele momento, então ele ficou com ela toda, trocando participação com a São José, continua sócio na São José. O Idemar ainda é sócio da São José? Ainda é sócio na São José. Rapaz, deixa eu te fazer outra pergunta também. Eu nunca vi um ramo de negócio pra ter tanto sócio. Parece jogo do bicho, mano. É sócio, o Idemar é sócio de bem 3 empresas, o Chiquinho Feitosa, e o Jacó Barato, e o Paulinho Porto, e tu. Como é que esse negócio é assim mesmo? Faz parte do negócio. Não tem uma empresa de um dono só, não. Ainda tem empresas que são totalmente familiares, mas eu vou te dizer uma coisa, cada vez menos... Um abraço aqui pro meu eterno deputado Idemar Citó, meu vizinho, rapaz. Rapaz, gente boa. Aí, ali é... A animação ali é infindável. Sempre energia boa e positiva, mas as empresas de uma família só, unifamiliar, elas vêm diminuindo por vários motivos. Primeiro porque o setor começou a precisar muito de escala, um setor muito difícil, com margem muito estreita, diferente do que se imagina, margem estreita demais. E, em especial, no nosso caso, esse negócio que a gente fez lá em 2010, quando a gente se juntou, um dos objetivos era justamente o seguinte: quando a empresa é de uma família só, Ricardo, é muito difícil que você separe o seguinte: a empresa vai dar se ela puder. Porque a família vai crescendo e está pendurada na empresa e mantém um padrão. Então você entra em períodos difíceis e a empresa não pode sentir esse período difícil e às vezes aquilo atrapalha o funcionamento da própria empresa e privilegiar a vida da própria empresa. Então quando você vai para um grupo empresarial, a empresa se profissionaliza, por mais que sejam famílias, mas agora é a empresa em primeiro lugar. Ela vai dar alguma coisa se ela puder. Mas tem que ter gestão, né? Muita Sem gente dúvida. para comer daquele negócio, aí um Aí quer que mandar, tá. outro não sei o que. Você tem que ter um respeito. Ó, quem manda aqui é o Dimas, quem manda é Pronto. o outro. É aí que tem tá. que ter essa organização. Mas imagine o seguinte, lá na Aviação Via Máxima, íamos ficar eu, minha mãe, minha irmã e meu tio Ronaldo. Então, se você faz acordos de família nesse ambiente, a empresa fica meio que obrigada, porque isso foi um acordo, foi tratado, está tudo legal. Só que às vezes a empresa não pode cumprir aquele acordo, mas a pessoa se comprometeu. Quando você vai para um grupo maior de sociedade, não, agora é o seguinte, é a empresa. Se ela der resultado, você vai receber o seu resultado. Se ela não der, infelizmente, a empresa tem que se priorizar. Então você moraliza um pouco mais isso e eu acho que é um dos motivos pelo qual cada vez tem menos empresas unifamiliares. Quantos ônibus aviação São José, né? Aviação São José. Nós somos uma empresa de 190 ônibus. A gente já operou um pouco, teve um pouco mais de operação do que isso, porque o sistema vem passando realmente por uma fase que ele vem diminuindo um pouquinho. Né? Mas é uma empresa de 190 ônibus. Quanto é que custa um ônibus hoje? Um ônibus urbano? Um ônibus urbano hoje, R$900 mil. Quase R$1 milhão. Da pandemia para cá, ele praticamente dobrou. Dobrou de preço, né? E um intermunicipal ou interestadual? Amigo, básico. Aí você vai partir de 2 milhões até quase 4, dependendo do tipo. Bichos. Tem uma empresa brasileira que é um orgulho, eu diria que é a Embraer dos ônibus, que é a Marco Polo, né, cara? É um case, né? Mundial, né, bicho? Rapaz, eu nunca vi uns ônibus tão bonitos assim, parece estar num filme assim de ficção científica, quando vem aqueles bichões, os double deck bus, né? É um case realmente, né? O ônibus existe uma curiosidade que nem todo mundo sabe a respeito de ônibus. Isso é mundial. O ônibus não é como um carro. Eu vou lá, escolho a marca e compro um carro que ele vem pronto de fábrica. Não, porque você tem muitas questões que eles precisam, que é necessário haver customização, de acordo com a sua operação, aonde você opera, o que é exigido de você no seu contrato. Então o que é que você faz? Você compra um ônibus em duas partes. Eu compro um ônibus Mercedes, ou eu compro um ônibus Volkswagen. E é uma carroceria Marco Polo. E aí eu vou comprar uma carroceria. Então eu compro o chassi de uma marca e a carroceria de outra. Né, então, e por o exemplo, vendedor, normalmente são 2 vendedores distintos ou o bicho já vem pronto ali? Vendedores distintos. Eu acabei de fechar agora, recentemente, comprei 10 ônibus, agora, há um mês. Compramos 6 ônibus Volkswagen, agora MAN, e 4 ônibus Mercedes. No nosso caso, as carrocerias foram Caio. Outras vezes foi Marco Polo. Então você escolhe as duas coisas. Você vai escolher na marca de chassi. Tem vários modelos, você precisa escolher de acordo com a sua operação. Você escolhe o tipo de chassi e aí você vai escolher a carroceria. E na hora de escolher a carroceria, você tem que sentar e especificar tudo que você quer. Quantos assentos, elevador, posicionamento, onde fica a posição das coisas dentro do ônibus, todo o layout, etc.
Invocado, né, cara? Ar-condicionado. Diferente, né? Hoje em Mas dia, quando você né, compra tudo- um ônibus, esse programa aqui, rapaz, já, inclusive, em breve nós vamos soltar uma notícia aqui muito legal, que nós vamos ter o Encontro Conexões. Um negócio muito legal, uma experiência diferente, onde a gente vai reunir todos os nossos convidados no almoço ou no jantar, pra gente debater aí os Ideia problemas bacana. nacionais, vai ser bom pra caramba. E todo mundo já veio por aqui. Aí eu pergunto a você, quando você compra um ônibus, um motor, né? Como é que chama? Um motor, né? Vamos dizer assim. Um chassi de Não, ônibus. o chassi é uma coisa, né? Não, a carroceria, o chassi. Você compra Volkswagen, você compra nessa equipe, não? Compra nessa equipe. E se Compra- for Mercedes, compra aqui na Ceará Diesel. Compra lá no O. Compra- Nosso amigo O. Agora- Não, o Odmar só agora quer- é automóvel, né? Só quer saber agora de Mercedes, GLE, Esse não sei aí, de eu quê. sou um simples empresário, não tenho comprado Mercedes automóvel, tenho comprado Mercedes ônibus. Rapaz, que beleza, cara. Que beleza. Então, e aí você compra a carroceria dessas outras empresas. Detalhe importante, viu, sobre os ônibus. Só vou falar muito de passagem. Os ônibus hoje são, além de você comprar com diversos itens de conforto, eles vêm com suspensão pneumática, entrada USB, ar-condicionado, né, todo silencioso. Os motores atualmente são da geração, a gente chama de Euro 6 popularmente, é o Proconv 8, oitava etapa do Programa Nacional de Controle de Emissões, é o Proconv, Proconv número 8. Questão de poluição, apesar do veículo ser a diesel, poluição local, acabou, está resolvido esse problema. Os 4 controles de emissão, o que menos evoluiu, que é o monóxido de carbono, reduziu 90%, 89,7%, 90%, resumidamente. O hidróxido de óxido nitroso, hidrocarbonetos e material particulado, que é a maior preocupação das cidades, são reduções da ordem de 98%, 99%. Mas o que é? O biocombustível que você Não, usa? é o sistema. Um dos motivos pelo qual o ônibus Purificador. encareceu tanto. Um exemplo que o rapaz da Mercedes deu quando a gente estava lá olhando o Euro 5 ainda, a geração anterior, que já foi uma mudança tremenda, ele falou, olha, o mito vai ser difícil de explicar para a população, mas se a gente fizesse uma fila daqueles ônibus lá na Paulista, no horário de pico, eles não estariam lá poluindo a avenida, eles estariam lá filtrando o ar da avenida. O ar que sai do escapamento Caramba. estaria mais limpo Ainda do que o ar mais que uma se geração respira. oitava agora, né? Agora ainda mais. Então, pelo que você está me dizendo, não vai ter ônibus elétrico, não. Porque não precisa. Ricardo, essa seria uma conversa longa. Uma hora eu posso vir aqui só para a gente conversar sobre isso. Eu sou uma das poucas vozes que tem chamado a atenção para uma falta de critério, às vezes falta de sentido nessa discussão. Uma coisa é motor elétrico, isso é consenso científico, motor elétrico virá. Só para você ter uma ideia, o nível de aproveitamento energético de um motor a combustão é menos da metade. A maior parte da energia usada ela é perdida. O elétrico é perto dos 100%, 90 e tantos por cento os motores elétricos modernos. Outra coisa é a bateria, completamente diferente. As pessoas pensam que, mas assim eu não emito mais nada. Não, a energia não nasce no ônibus, você tem que plugar na tomada. E só para você ter uma ideia, para fechar, outra hora a gente fala sobre isso, a energia no Brasil, por mais que o Brasil seja um lugar muito mais limpo que o resto do mundo, aqui o que a gente emite de CO2, que é a questão de aquecimento global, né, não é uma preocupação local, isso é uma preocupação mundial. Né? O que a gente emite no Brasil, 17% é da energia. Sabe quanto é do transporte todo? Sim. Carro, automóvel, moto, navio, ônibus, avião, tudo junto, porque não separa tão bem. 13%. Ônibus, 1,5%. E o Brasil é 5% do CO2 mundial. Então, quando você fala os ônibus todos no Brasil, você está falando de menos de 0,1% da emissão de CO2. Agora eu me lembrei do outro aqui que teve todos, aqui no rodoviário, urbano, tudo, meu fretamento, Sobral tudo Júnior, junto. do Sobral para lá. Sobral Júnior, vai durar muito mais ainda esses postos de gasolina, viu? Vai. Não vai desaparecer tão cedo, não. Rapaz, olha o tempo aí, macho. Olha o que eu tava te falando. 35 minutos a gente falando, parecia 2. Eu quero que você me diga aqui, pra gente fechar o primeiro bloco aqui, qual é o melhor negócio? É transporte urbano, intermunicipal ou interestadual, carga ou fretamento? Eu vou usar uma resposta do meu avô para começar. Responda rápido que eu tenho que fechar e a gente... Então vou fechar com a resposta do meu avô. Todo negócio é bom, depende de quem toca e como toca. Olha aí. Quem ouviu se lembrou. Mas você vai me dizer, então, a gente vai entrar agora no teu O segmento. rodoviário costuma ser melhor, tá? Só que ele é mais arriscado também. Pronto, nós vamos entrar aqui no segmento de transporte urbano e a gente vai entender tudo o que está acontecendo na atualidade com esse setor, se as empresas são lucrativas, o que é que os governos municipais precisam fazer para melhorar o transporte público. Será que o transporte público aqui de Fortaleza está no nível de um da Alemanha, por exemplo? Vamos saber de tudo isso
depois de um rápido intervalo comercial, mas eu queria lhe dar uma pequena opinião, meu caro ouvinte, minha cara ouvinte. Se esse cara aqui, ele tivesse dando uma palestra e cobrasse lá no Cine Ônibus, eu seria o primeiro a chegar e pagaria caro para sentar na primeira fila. Você está tendo a oportunidade de conversar abertamente com ele sobre os problemas que acontecem no setor dele, sobre a experiência de vida que ele vai falar já o que ele passou e sobre a sua história de vida e de sua família. Então fica aí, que você está vendo tudo isso de graça. E a gente volta já depois de um rápido intervalo comercial. Fica aí. Meu amigo Dimas Barreira conversando sobre tudo em termos de transporte urbano, interestadual, intermunicipal e muito mais sobre vida. Tu me permite aqui mandar um alôzinho? Ixi, pô, o homem tá fazendo sucesso danado. Só 10 aqui, posso? 10 ouvintes? Claro, ora. Então vamos lá. Os dois primeiros aqui que são da família Dias de Souza, o Fernando e o meu amigo Patrol, ouvintes assíduos aqui do programa, meu amigo Calilzinho Otoshi, também outro corretor de imóveis mais antigo do Brasil, 130 anos de mercado imobiliário, ele vendeu o primeiro imóvel para Dom João VI e tá vivo até hoje, meu amigo Calilzinho Otoshi, Viviane Araújo, Thiago Alves, vai somando aí, Glauciane Santos, Amanda De Gasperi, Ademar Pereira, Luiz Silva, Lucione Leão, Mila Bruna, Samara Oliveira, Rodrigo Pereira, José Wesley, quantos? Rapaz, eu não consegui contar não, você já é muito anotou aí, ligeiro. cara? Eu peço pro pessoal contar, não tem um convidado meu que conte. É impressionante. Mas vamos lá, mais 10. Tá aqui entretido nos nomes. Pessoal, Conexão do Sindicato Brasil, Vigílio Machado, Rafael Ferreira, Nelson Souza, meu amigo Guedes Ceará, que foi presidente do Náutico. Grande abraço pra você, meu amigo Guedes. O pessoal da Lopes, lá da Bahia, olha aí, ó, lá da Bahia, o pessoal nos assistindo aqui. O meu amigo Nepomuceno, Charles Cabral, César Lima, Lucas Pessoa, André Bernardino, Gabriel Messurato, Yolanda Braz e muito mais que mandaram um alô aqui pra você. O homem tá fazendo um sucesso doido. Deixa eu ver se tem alguém aqui que seja conhecido dele. Muita gente. Mais de 100 mensagens aqui pra você. Rapaz, quanta honra. Eu vou te trazer toda segunda-feira aqui aí pra você vir pro nosso programa, aumentar coração. a audiência aqui. Dimas, vem cá. Me diga aqui. O que foi que aconteceu que tantas empresas do passado que tinha aqui, que eram pessoas bem abastadas mesmo na sociedade, de repente o negócio degringolou? Eu não sei se é só gestão, não. Também, às vezes, mudança de forma de trabalho, de política, esse negócio muito ligado a governo. Eu lembro que antigamente o cabo entrava no ônibus, tinha um trocador, né? Te pagava lá com dinheiro. Aí depois veio o negócio de uma ficha, que a gente comprava a ficha. E aí depois veio o transporte, como é que chama? Tarifa única, veio os terminais. Isso, transporte integrado, tarifa única. O que é que mudou para ruim para o setor de transporte urbano? Ricardo, na verdade a sociedade... Eu queria positivo e negativo, bom e ruim. E eu não sei nem se é fácil assim de classificar isso não. A sociedade vai mudando, ela vai evoluindo e precisa começar essa análise lá pelo cidadão que está sendo atendido. Então o transporte, eu acho, do início para cá só fez evoluir e melhorar. Tanto os ônibus melhoraram, quanto o sistema melhorou. A questão que você mencionou agora, um fato muito marcante, Fortaleza era referência pelo seu sistema integrado muito bem planejado, lá no início da década de 90, foi comentado no Brasil todo, obviamente eu já acompanhava. Então, todos esses processos de mudança são necessárias adaptações. Então, tem sim a ver com gestão, mas realmente todos esses processos eles causam traumas. A empresa que não está preparada para lidar, para se adaptar, para ter caixa para aguentar essas mudanças, ela vai sofrendo. Essa questão da empresa ser familiar, ser mais profissionalizada, tudo isso tem algum impacto. No tempo recente agora, imagina quando você muda, por exemplo, para passar rapidamente pelo sistema integrado, você tinha diversas empresas estabelecidas, acomodadas, com tarifas diferentes de acordo com a distância, atendendo suas regiões ali de maneira muito nichada. A maioria do transporte era quase todo o que se chama de convencional, ele vem do bairro para o centro, radial concêntrico, e de repente falou, não, agora vai integrar tudo, as pessoas vão andar com uma tarifa só, tarifa média. Então, não importa se é de uma ponta ou de qualquer lugar para outro, se ela andar muito, ela vai pagar um valor só. E aí você começa a perceber o seguinte, uma migração. Ora,
para aquela linha que era muito curta no começo, que ele recebia uma tarifa curtinha, a linha fica hiperrentável lá naquela época. Né? Hoje em dia tudo é equilibrado, não se faz nada hiperrentável que não seja detectado e redistribuído. Mas naquela época, sim. E já a linha muito longa ficava totalmente deficitária. Só que no momento seguinte, o que começa a acontecer? Mingua a linha curta, porque começa a ficar caro demais para quem vem, bomba a linha longa, porque começa a todo mundo, ela fica hipercompetitiva. Então você leva algum tempo balanceando aquilo, se equilibrando. Você precisa ter fôlego para poder aguentar a negociação que você vai ter que fazer para esse equilíbrio acontecer. Eu sou um amante da livre iniciativa, né? As empresas pagam o vale transporte para que as pessoas possam se locomover, né? Então, no final, quem paga são as pessoas, né? Mas quem define a tarifa é o governo? Por quê? Pronto, vamos lá. Eu sou, assim como você, um defensor de livre iniciativa, inclusive, na medida do possível, anti-intervencionismo. Via de regra, intervenção não ajuda, atrapalha. Só que este serviço em especial, nós não estamos falando de um mercado. Esse na verdade, é um serviço que ele é um monopólio estatal, natural. Ele é um serviço público essencial, está lá na Constituição, no mesmo patamar de saúde, educação, etc. Né? Eu costumo dizer o seguinte, esse é o serviço público essencial que leva o acesso a todos os outros. A cidade funciona e você consegue receber serviço de saúde, educação, porque os ônibus também funcionam, ele faz parte da infraestrutura da cidade. Então ele é um serviço público e por ele ser um serviço público, a prefeitura, no nosso caso do urbano, ou o estado, no caso do metropolitano, que o Sindônibus também representa, vão definir que ônibus vai andar, quantos ônibus vão ser, que tipo de ônibus, quem paga, quem não paga, quanto paga. Todas essas definições são políticas. O que a técnica tem que fazer é o seguinte, quanto custa tudo isso e como é que eu faço para equilibrar? Só que vive tendo choque, vive tendo problema. Né? E aí, para atravessar, especialmente essas fases de mudança, elas causam abalos e aí as empresas precisam estar prontas para poder lidar com essa situação. Em São Paulo, um aumento, de salvo engano, de 25 centavos na tarifa deu... 20 centavos. Foi deu o famoso confusão, 2013. Morreu gente, diabo... Naquela época, se havia praticamente não existia subsídio público para transporte no Brasil. E aí... na minha leitura daquele episódio, claro que não foram só os 20 centavos, tinha muita coisa que estava ali represada de indignação da população para ter aquela reação, mas houve ali uma intervenção do governo federal que foi pública, foi dito. A presidente Dilma pediu que não subisse a tarifa para não haver impacto na inflação. Ora, cara pálida, aquilo é só aquilo é sintoma, não é a doença. Você não pode esconder e varrer para debaixo do tapete. Mas quando ficou claro que se deu essa ordem e a tarifa então não subiu, então quer dizer que a decisão é política. Aí resolveram parar para poder, não, então agora você não sobe mais essa tarifa. Se você pôde decidir, você vai poder decidir. E aí causou todo aquele abalo e essa discussão. E quer dizer então que o teu ônibus lá, o combustível dele sobe em mercado. A manutenção que você dá nele sobe a nível de mercado. Né? O motorista que você paga lá vai querer ter aumento salarial de tempos em tempos, né? Quando você vai comprar um ônibus novo, o dólar, você acabou de me dizer que dobrou de preço depois da pandemia, mas a tarifa lá, a prefeitura é que diz quanto é que custa, quanto é que não custa, se aumenta, se não aumenta. Eu pergunto a você, esse negócio tem futuro mesmo? Ricardo, nesse momento tem sido muito difícil, né? A gente passou na licitação aqui urbana, para você ter uma ideia, em 2012. Na época reduziu muito as empresas que foram capazes de participar. A gente ficou com 14 empresas, hoje já são só 10. Dessas 10, 2 em recuperação judicial. Esse quadro não é exclusivo de Fortaleza. A discussão nacional hoje é conseguir reservar recursos, porque tarifa realmente não cabe mais. Porque a tarifa, não quero me alongar também, mas cada um que paga, ele está pagando uma série de políticas que estão ali dentro. Por exemplo, tem gente que anda de graça, tem gente o estudante, por exemplo, hoje tem até gratuidade no período letivo, mas ele também tem a tarifa de R$ 1,50 quando ele não está em período letivo. Né? Então, esses beneficiários, o múltipla integração, integrações múltiplas de graça, tudo isso fica sustentado por aquela tarifa que é a curta distância pagando inteira. Né? Longa distância também é deficitário. Então, você precisa de ter espaço no orçamento para poder sustentar uma tarifa que seja realmente competitiva, senão vai todo mundo para a moto, que está acontecendo em grande parte do Brasil todo. Essa distância não vale a pena, então. Pois é. Então, essa é a dificuldade. Você precisa conseguir uma tarifa módica, mas ao mesmo tempo sem prejudicar a qualidade do serviço e a oferta, o volume de oferta. Então, o que é que precisa? De espaço no orçamento. Enquanto não se separar nacionalmente, essa discussão está acontecendo, enquanto não se separar nacionalmente esse espaço no orçamento, vai ser sempre muito difícil de manter, porque você vai lá disputar orçamento com educação, com saúde, é sempre muito difícil, uma luta em glória. Vamos ser breves aqui, porque eu estou achando que
máximo tá aqui ser demais, conciso. O governo municipal ele tem condição de tirar uma verba de qualquer outro setor para colocar, para suprir o teu, para não aumentar a tarifa? Ele pode fazer isso? Hoje tem sido isso, movimentações, Porque movimentações dentro do orçamento. A discussão é criar-se participação de todos os entes, federal, estadual e municipal, e inclusive mudar, existe essa discussão também, mudar a maneira de se cobrar vale transporte das empresas. Então, para a gente não se alongar, senão vai demorar muito, é uma história complexa para explicar, mas existe uma discussão acerca de transparência de como gerir esses contratos de concessão e separação de orçamento dedicado a esse fim. Só para você ter uma ideia, assim, eu sempre digo o seguinte, todo dinheiro investido em transporte é dinheiro bem investido. Quando você melhora a oferta de transporte, você melhora a saúde, você melhora a fluidez da cidade, você melhora o fluxo econômico. Para usar um exemplo extremo, para não me alongar, basta ir lá ver Calcaia, que colocou gratuidade no serviço de transporte, uma gratuidade ampla, lá todo mundo anda de ônibus à vontade, sem se preocupar com nada, e o centro de Calcaia, o comércio do centro de Calcaia passou a bater recorde. Então você tem 1000 retornos. É preciso achar o equilíbrio. Quanto é possível, é preciso haver orçamento, ajudar as prefeituras, ajudar os estados a lidar com essa situação de maneira que a gente consiga dar oferta abundante de transporte, com ônibus novos e tarifa baixa. Tinha uma empresa aqui chamada São José de Ribamar. Você lembra? São José de Ribamar. Os ônibus eram antigos, mas eram muito bem cuidados. Eu estive lá com o seu João algumas vezes, muito com o Rogério. bem cuidados. São os melhores que, se a família estiver me ouvindo aqui, parabéns para vocês, porque o ônibus você chega a dar gosto de andar. Mas eram antigos. A gente via que a Cialta tinha ônibus mais novo e tal. Pergunta a você, pelo menos da São José, os ônibus estão com 7 anos de vida aí, mas eles estão bem cuidados? De maneira geral, Ricardo, eu vou te dar o seguinte número. Apesar da frota ter envelhecido, Fortaleza continua com o melhor índice de cumprimento de viagem do Brasil. A gente tem aqui 99,8% de cumprimento de viagem. Então, não é só São José, não. Todas as empresas que estão em Fortaleza são empresas sérias e de bom serviço. Bom serviço. Segurança nos ônibus? Sim. Objetivamente, a segurança... É onde você mais está seguro. Segura no ônibus. Terceira coisa, ar-condicionado. Todo ônibus, que faz tempo que eu não ando, mas todo ônibus tem que ter ar-condicionado ou não? Ainda não está na frota toda. Todos os ônibus novos que entram vêm com ar-condicionado, né, com exceção de alguns casos que aconteceram por características de algumas linhas, muito pouca coisa, mas assim, todos os anos, por exemplo, agora esse ano, já está entrando mais 80 ônibus, todos com ar-condicionado. Ano passado entraram 100, todos com ar-condicionado. A gente hoje está já perto de 80% da frota, fechando agora, esse ano. A pergunta que não quer calar, eles funcionam o ar-condicionado? Funcionam. A gente teve um problema na pandemia, Ricardo, que como teve que desligar e abrir janela, porque você não podia operar com as janelas fechadas, passou 2 anos e meio. Obviamente, o ar-condicionado não foi feito para ficar desligado 2 anos e meio. Quando foi religar, em vários casos, praticamente teve que trocar tudo. Você arrumava, coloca para funcionar, quando é à tarde, o carro volta para a garagem com defeito de novo. Eu me lembro que agora já estabilizou essa parte. Eu parte. peguei um ônibus uma vez, acho que foi da São José de Ribamar. Rapaz, tinha tanta gente que eu fui com a cabeça de fora, assim. Ainda existe isso, não, né? Ou todo mundo tem que estar sentado, ainda tem gente em pé? Não, tem gente em pé. Eu tô fazendo umas perguntas assim que faz tempo que eu não... tem gente em pé. Horário de pico é sempre um grande desafio, né? Você precisa conseguir calibrar bem qual é o limite de ocupação. De maneira muito rasteira, muito fácil de entender, é o seguinte, o que é que não pode? Porque senão fica muito caro. Não tem tarifa, não tem orçamento que consiga sustentar. Aquele horáriozinho, 1 hora do pico da manhã, 1 hora do pico da tarde, não pode sobrar gente no ponto. Entendi. Tem que caber todo mundo embarcando. Quando começa a detectar que o ônibus passou e a lotação ficou em excesso, ou seja, não cabia mais o pessoal para entrar e sobrou, é preciso revisar e redimensionar. Tá bom. É uma pena, porque o diabo desse tempo passa rápido demais. Eu cheio de pergunta para te fazer aqui, pergunta interessante, mas eu vou direto aqui a um assunto aqui. Em 2020... Sim, mas antes, tá dando para ganhar dinheiro com tudo isso? Infelizmente, no momento, não. A gente está lutando para poder colocar tudo no equilíbrio e ir conseguindo um espaço melhor para haver uma possibilidade de haver de maneira cuidadosa para colocar, a gente conseguir respeito ao equilíbrio desses contratos. Essas empresas, como a Guanabara, por exemplo, meu amigo Paulo Porto, um abraço para você, Paulinho. Elas estão num momento melhor, né? Porque eu acho que é menos intervenção. É porque lá muito menos. Lá tem um caráter, apesar de ser um serviço que tem que haver um cuidado, mas ele tem que ser autorizado, ele tem que atender determinadas especificações que são feitas pela NTT,
mas ele tem um caráter comercial muito mais livre. Você tem liberdade de preço, liberdade de oferta. Eu não tenho liberdade nem de preço nem de oferta. É como se você tivesse um negócio, você não pudesse decidir quanto você vai ofertar de cada produto, que preço você vai cobrar, em que horário. O nosso tá caso melhor. é totalmente engessado. Hoje O tá rodoviário não. O rodoviário você tem essa liberdade. Aliás, a Guanabara é uma É um referência, símbolo né? nacional, não tenha dúvida. Paulinho, se prepara para você vir desempenho aqui notável. pro programa a qualquer dia aqui, viu? Vou lhe chamar. Vamos lá. Em 2020, eu não sei o que foi que aconteceu. Você vinha na sua moto, muitos pensam que você estava participando do rally, né? Do Rally dos Sertões, mas não estava. Aconteceu alguma coisa que você caiu de uma ponte. Conta o que foi que aconteceu. Ricardo, eu sei mais ou menos descrever essa situação porque a pessoa que me salvou, né, a primeira pessoa que chamou e pediu socorro e que assistiu me relatou. Eu não tenho memória nenhuma, minha memória voltou 48 horas, antes do acidente, 48 horas eu não lembro de nada. Então eu não estava competindo, eu fui para o Rally dos Sertões para ficar com a minha equipe, abraço aí a todo mundo, Bianchini Rally, vi que o Indião Ademar Pereira estava aí na sua lista, amigo querido do coração. Eu fui para passear com eles. Eu fui numa moto, inclusive, não é de competição, e estava para fazer apoio. Só que o meu apoio é um apoio descomprometido. Né? Então, nesse primeiro dia, como era na Serra da Canastra, eu queria sair mais cedo para poder passear, porque o apoio também anda apressado, porque os horários são apertados. Então, nesse dia eu não ia fazer apoio nenhum, eu ia passear. E saí para passear pela Serra da Canastra. Tirei fotos, tem selfie minha batida, não lembro de nada. Chegou num ponto que tinha uma ponte de madeira pequenininha que só passa um carro por vez. Então, eu vinha na moto, não vinha correndo. Passaram ciclistas por mim, que depois eu conheci, me disseram, não, você nem vinha correndo, cumprimentou a gente. E parou do outro lado da ponte a Miriam, que é esposa de um desses ciclistas e vinha de carro fazendo apoio. Ela, uma outra esposa, 2 crianças. E ela parou do lado de lá da ponte e eu parei do lado de cá. Então eu estava parado, cada um de um lado. Vai você. Ela insistiu e eu fui. E ela disse, olha, eu não estava atento, imaginei que ia ter um acidente. De repente, no meio da ponte, a moto caiu para um lado, você caiu lá embaixo. Eu achei que você tinha mergulhado. Ela se levantou para ir lá olhar e eu estava lá embaixo. Ia morrer afogado numa lâmina de talvez 30 centímetros de água. De cabeça para Bati de cabeça, quebrei um dente, fiz essa cicatriz aqui no rosto. Com esse trauma eu fiquei dentro d'água, tentando aqui resumir as pessoas que vieram me salvar. E aí vem os presentes divinos, né? Ela gritou socorro, 2 dos ciclistas voltaram, levaram ali 5 minutos para conseguir chegar a mim, mas tinham feito o curso de socorrista há 2 semanas. Né? Aqueles obrigatórios que são feitos na empresa. Então, me ressuscitaram várias vezes ali, uma dessas paradas 40 minutos. Parada cardíaca Parada mesmo. cardíaca mesmo. Ele, inclusive, desistia. Ele dizia, não sobreviveu, infelizmente. Só que as pessoas não deixavam ele parar. Um amigo meu já estava do lado, mecânico próximo lá de casa, Washington. Não deixava ele parar, então não parava. E aí, Fazendo a massagem cardíaca. Um fazendo massagem cardíaca e o outro fazendo respiração boca a boca. Que até hoje em dia diz que isso é questionável, mas foi o que eles fizeram. Eu até brinco com eles que eles são 2 São Paulinos. Eu digo, rapaz, vocês se aproveitando de um corintiano desmaiado, rapaz. Mas gente boníssima, me salvaram. Conseguiu me despertar pela 3ª vez, depois de 40 minutos. Veio um helicóptero, me entubaram na hora, manualmente, não sabia nem que existia um entubamento manual. Me levaram para o hospital, outro grande agradecimento, Santa Casa de Passos. Me receberam, chegou lá, tinha um respirador, porque na época de Covid, a segunda onda apareceu, de repente tomou todos os respiradores, eu cheguei lá, tinha um me esperando. Então, assim, eu não sei nem por que é que eu sou merecedor de tanta atenção e tanto carinho de Deus, porque não é Você ficou em coma fácil quantos de explicar. dias? Foram só 4 dias. Causou uma comoção muito grande, Ricardo, porque como era coma último grau... O que é coma último grau? O que eu entendi dessa história é o seguinte, coma último grau ou coma que o médico não consegue nenhum sinal do seu corpo. A íris não responde, reflexo no joelho não responde, nada responde. Então me bota no aparelho e fica aqui funcionando vital. Morto-vivo. Um morto-vivo. Então o médico não consegue dizer se ele vai acordar, se não vai, se vai escapar, se vai ter sequela, não sabe nada dá sinal. E aí fiquei 2 dias lá em Passos, viemos para cá, de UTI aérea. Minha esposa foi quem eu não tive, como eu disse, eu nem lembro, eu não vi luz, eu não vi nada. Meu agradecimento aí e meu sentimento é muito mais, o meu agradecimento em grande parte, principalmente a minha esposa, mas a toda a minha família por todo o cuidado comigo. E o meu sentimento pelos meus filhos, pelos meus amigos, porque eu não sofri. Eu, quando acordei, recebi a notícia e me contaram. Você veio na UTI aérea de lá para cá, né? Qual era a cidade mesmo que você estava lá? Passos. Passos. E aí você veio para Fortaleza em coma. Aqui permaneceu em coma lá no São Carlos, foi? Foi na São Carlos. No São Carlos. Exatamente. E passou mais 3, 4 dias, os médicos
dizendo, olha, eu como o último grau... Vamos ficar só que... Não é rezar. Ficar só observando. Aí, um dia ligaram para minha esposa à noite, e ela já atendeu... Pensando que era má notícia? Né? Quando viu a ligação do hospital, pronto, morreu, né? Ele falou, olha, tô te ligando só para te dar uma boa notícia. O edema cedeu. A gente fez um exame agora e o edema na cabeça dele foi embora. Ela falou, mas o que isso significa? Eu falei, não sei. O edema foi embora, uma ótima notícia. Mas ainda estava em coma? Estava em coma. Aí no outro dia ligaram de novo. Como acordou? Eu tinha acordado. Acordei azoado, cheio de remédio na cabeça, né? Que fica ali daquela... Eu me lembro mais ou menos assim, depois de um tempo já acordado, eu vou começando a me lembrar, minha cabeça eu viajando, um monte de coisa. Mas, Ricardo, olha, de maneira objetiva, a minha experiência nesse sentido diz o seguinte, eu já era uma pessoa que só tinha a agradecer nessa vida. E a gratidão eu acho uma coisa muito importante. Vou falar um negócio que você vai achar legal. Eu ouvi outro dia, minha irmã me contou de uma palestra que ela ouviu do Gustavo Borges. Então, Gustavo Borges, nadador. Então, eu estou dando o nome aqui para poder não roubar essa fala dele. E de maneira resumida, ele disse uma coisa que eu carrego comigo a vida inteira de maneira belíssima. Ele falou, olha, o vencedor é quem agradece. Quem reclama, perde. Isso é uma atitude, eu estou aqui resumindo muito, é uma tradução de uma atitude que, se você for parar para pensar, isso faz muito sentido. E eu passei a ter que ser duplamente grato, porque, veja, aos 43 anos, eu tenho um acidente. Eu já tinha uma vida que eu disse a todos os meus amigos e parentes, se eu tivesse morrido, eu só tinha a agradecer, porque eu fiz tudo o que eu quis na minha vida, fui muito feliz e realizei muita coisa. E eu queria te agradecer do fundo do coração a tua presença aqui no nosso Conexões. Foi um sucesso total. Manda um abraço a todas as pessoas que eu não pude falar aqui, que são mais de 100. E na próxima segunda-feira, mais um grande nome aqui no programa Conexões. Eu só vou revelar o nome dele na quinta-feira, porque é outro também que parece que tem um medo de microfone. Eu nunca vi um negócio desse. E aí na hora H o bicho desiste. Não, eu vou na outra semana, então eu vou confirmar. Quinta-feira, mais um grande nome da nossa sociedade, da nossa economia, no Conexões, na próxima segunda-feira, 15h. Então, muito obrigado pela grande audiência a todos. Obrigado, Dimas. E até segunda, 15h, se Deus quiser. Conexões, com Ricardo Bezerra. Oferecimento Ocean Way Riviera, o último condomínio resort pé na areia do Aquiraz Riviera.